Mas eu gostaria também que o Dr. Laerdio falasse um pouco dele, para que vocês soubessem quem é o Dr. Laerdio, o que ele faz, por que ele trabalha na área tributária, enfim, tudo isso que você também precisa ter aí para se informar e, mais do que isso, para se inspirar, como a gente já falou aqui em outros programas, porque a gente quer que você busque também se inspirar nos profissionais que estão aqui, para também saber que você pode chegar, que você pode fazer, enfim, qual é a área que você vai atuar. E hoje, então, o especialista aqui é o Dr. Laerdio, em direito tributário, né, Dr. Laerdio? Perfeito, isso mesmo. mesmo. É advogado, é professor, já fez várias coisas aí, trabalhou com editor, tá como editor também? Como uma revista jurídica. Revista jurídica, né? Isso. Então o senhor tem um currículo super vasto, né, Dr. Laerdio? Veja bem, eu queria até contar uma história muito simples. Em 1986, eu estava um pouco assim, estava no terceiro ano de faculdade e um pouco assim desanimado com o curso. E aí eu acredito muito em Deus. E aí, um dia entrando na faculdade, eu falei, pô, o senhor podia me iluminar por um bom caminho, porque eu estou no terceiro ano e ainda não ingressei no direito. Eu estou trabalhando numa coisa que não tem relação com o curso. E aí, aqui na faculdade, quando eu entro, eu vejo um mural, e aí lá tinha um anúncio pequeno de uma empresa de consultoria, uma revista jurídica, na época, que estava contratando pessoas para trabalhar. Aí eu peguei, na época não era que nem hoje, que eu anotei e fui. E lá eu comecei a trabalhar em 1986 no terceiro ano de faculdade. E aí lá foi justo numa revista de direito tributário que eu comecei a trabalhar no terceiro ano de faculdade. E lá eu me apaixonei pelo direito tributário, e aí já veio a Constituição de 88, e aquilo foi para mim um marco. Um marco. Eu acho que naquela hora que eu vi aquele anúncio, eu estava em dúvida no curso e ali apareceu o direito tributário, acho que foi uma mensagem de Deus, eu fui lá, aquele emprego deu certo e aí a minha carreira deslanchou. Você veja só, Dr. Laerdio, eu também sempre falo muito aqui sobre, eu sou uma pessoa de muita fé também, sabe? Eu acho que nada na vida da gente acontece por acaso. Sim. Muitas vezes você não sabe o que fazer e isso eu sempre falo para o nosso público, essa é a mensagem que eu quero passar. Às vezes a pessoa não sabe, ela tem uma vocação, mas está adormecida, ela está ali dividida, não sabe se de repente vai para uma área, para outra, ou tem uma formação já, Dr. Laerdio, mas muitas vezes ela não consegue ainda aproveitar tão bem porque ela não imagina que aquela formação dela se conecta com outra. Por exemplo, né, na área tributária, o contador é imprescindível. Sim. Muitas vezes, inclusive, eu trago os colegas contadores, né, contabilistas, para falarem aqui também, para expor justamente essa ligação com o direito, porque daí o nosso telespectador ele vai saber, poxa vida, eu tenho uma formação aqui, mas eu não imaginava, ou está ainda em formação. Então a gente faz essas conexões para que o nosso público perceba que todas as áreas podem se comunicar, a importância delas, ou de repente até de mudar de área. Sim, claro. Ele pode ter uma vocação que está lá, poxa, mas olha só, me identifiquei com o profissional, vou fazer direito. E assim, Dr. Laerdio, veja, o senhor estava lá, de repente, viu lá um pequeno anúncio no mural da faculdade. E ali foi o início. Se iluminou, né, pro senhor e falou, peraí, é ali que eu vou, né? É ali, e eu estava na época com uma dificuldade até financeira. Aí parece que abriu a porta do céu quando eu fui para aquela empresa grande. E aquela empresa grande soube me aproveitar, me promoveu. Aí em 1900, quando saiu a Constituição de 88, tinha muita dúvida também, como hoje, na reforma tributária, porque estava aparecendo um novo cenário jurídico. Aí o pessoal de lá, eu com 28 anos, falou, você quer dar uma palestra? Eu falei, eu vou. Eu nem sabia falar direito. E eu fui fazer e fiz em torno quase de 30 palestras falando sobre o ICMS lá em 1988. Nossa, imagina, bem ali naquele momento, né, que era algo assim, tudo mudando, né? Tudo mudando e eu vi o seguinte, eu era novo, 28 anos para você dar uma palestra é uma coisa difícil. Ainda mais lá naquela época, né? Mais naquela época. Hoje em dia nem tanto, né? Porque hoje eles se capacitam tão rápido ali que a gente Sim, e eu tinha na época muito, assim, até hoje eu tenho, às vezes quando eu falo, eu tenho às vezes erros de concordância, erros assim, como eu vim no interior, eu não tirei aquilo lá de dentro de mim, então eu tinha às vezes erros de português. Aí eu pensava o seguinte, não, eu quero dominar a parte técnica, se alguém vê algum errinho de português,
vai me perdoar. Ah, com certeza. Até porque isso não é tudo, né? Sim. Eu acho que assim, as pessoas, ninguém é perfeito e todo mundo tá aí, é humano. É né? humano. A gente erra mesmo, gente, não existe perfeição. O que vale é a pessoa, a essência da pessoa, o profissional que ela é. Independentemente de qualquer situação ali corriqueira que possa acontecer, né? Então, isso é o valor da pessoa, né? E o profissional também, claro. Olha, e o primeiro trabalho jurídico que eu fiz na minha carreira, eu entrei nessa empresa, fui lá, era consultor, fazia revisão das matérias técnicas, dos boletins. Aí eu falei, vou me transformar em advogado. Aí quando eu fui me transformar em advogado, apareceu a primeira ação judicial para mim. E era uma tributária. Aí a pessoa, na época, falou, olha, eu estou pagando um imposto maior aqui sobre cerveja, sobre refrigerante, eu não concordo com isso. Porque o imposto era retido na fonte e ele vendia, por exemplo, quando o imposto é retido na fonte, tem uma base de cálculo. E a base de cálculo que ele praticava com o consumidor era menor. Aí eu ingressei com essa ação judicial, em 1993 saiu o resultado, o primeiro no Brasil. Olha, que bacana. Então o primeiro trabalho no Brasil sobre... Virou precedente. Virou para o Brasil inteiro. Olha, que bacana. E foi um trabalho que foi criado ali, vamos supor, eu fui o primeiro, não sei se teve outros, mas o primeiro resultado favorável foi meu. Aí eu falei, nossa, eu nasci para o direito tributário. Tá vendo como a gente se identifica, né, pessoal? Porque dentro do direito são várias áreas. Então, você buscar e encontrar a sua aptidão dentro do direito, também dentro da advocacia, também não é fácil. E o primeiro cliente é uma coisa importante. É verdade. O segundo é importante, mas o primeiro... Ele marca, né? Marca. Ele marca. O primeiro acórdão é uma coisa muito importante na nossa carreira. Então, por exemplo... Primeira liminar. A primeira liminar. Por exemplo, quando você faz a primeira sustentação. Até hoje eu guardo o primeiro acórdão que eu tive no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Então tá lá o meu nome datilografado. Então isto é importante para um advogado. O advogado não é só dinheiro, é conquista. É conquista. É isso que é muito importante, é o prazer, né? É o prazer. Como a gente sempre fala, né? Se você vê uma decisão para um cliente que está precisando e você conhece o cliente, você sabe a dificuldade que ele está enfrentando, o problema que ele está vivendo, até emocionalmente, psicologicamente, Sim. E você vê uma decisão favorável para ele, não tem preço. É aquela coisa do valor mesmo, né? A atividade valorosa de você trazer uma compensação, trazer um direito, uma alegria e às vezes um alívio, né? A gente estava conversando com o engenheiro. Cada vez que ele passa na cidade, ele vê um prédio. Esse prédio é meu. Aquela casa é minha. E eu, como advogado, o que eu tenho por aí? Os acórdãos. Os acórdãos. É verdade, né? Somos construtores, né? Somos construtores. De acordos, mas é isso que é, porque o Poder Judiciário ele é inerte. Ele aguarda quem? O advogado. Então você, por exemplo, tem os seus acórdãos lá de direito imobiliário. Então aí você tem todos eles lá, se fala, esse é meu, essa é a construção minha. Então lá a tua história, a tua história, a nossa casa tá lá. É verdade, né? É muito importante, doutor Laerd. Olha, eu fico muito feliz em tê-lo aqui, doutor Laerd, e falamos bastante, claro, tenho certeza que isso tocou o coração de alguém e até muito provavelmente aí tenha colocado uma sementinha ali, né, para que alguém siga os seus passos. Que bom.